Olá, meu querido! Olá, minha querida aluna! Tudo bem com você? Ah, professor Adriano na área! 8º ano! E aqui, ó quem tá aqui do lado, ó aqui do lado! Beleza? Natan! Fechou, meu querido? Tamo junto! Esse tempinho é para você fazer o quê? Aqui, ó, comigo. Corre lá, pega o caderninho, lápis, caneta, borracha, se você já não estiver com eles, e vamos anotar. Muito importante anotar sempre nas aulas, nas nossas aulas. Hoje nós vamos ter uma aula de leitura, vamos ler bastante textos aqui, né? Vamos ver então nossos objetivos? Olha lá, acompanhe comigo o objetivo no slide. Planejar e produzir reportagem impressa em outras mídias, rádio ou TV, vídeos, sites, tendo em vista as condições de produção, as características do gênero, a adequação ao contexto de circulação e os objetivos a serem alcançados de forma a se apropriar desse gênero em suas diferentes possibilidades de publicação. Que objetivo enorme! Será que ele consegue alcançar? Preciso ter ajuda aí, hein? Me ajuda aí. Vamos junto aqui, vamos conseguir alcançar esse objetivo. Vamos começar a fazer uma reflexão. Quando você lê a palavra solidariedade, o que te vem à mente? Pense, tudo que vem à mente em relação à solidariedade. Olha só, aqui temos algumas ideias que podem nos vir à mente. Compaixão, doar-se, humanidade, ajudar, bondade, empatia, compromisso, colaborar, o próximo, agir em prol de outra ou de outras pessoas. Tudo isso, então, está relacionado a essa palavra solidariedade. Vamos ver agora uma notícia, uma reportagem que trata esse assunto. Vamos ler então aqui comigo. A solidariedade se multiplica durante a pandemia de Covid-19. Idosos, pessoas com problemas psicológicos e indivíduos em situação de rua são beneficiados por iniciativas que se espalham pelo país diante do coronavírus. Escrita por Thiago Varela, da agência Einstein, atualizado em 18 de agosto de 2020, às 10h47, e publicado lá em 10 de abril de 2020, às 16h06. Observem nessa chamada que nós temos o título, discutindo a solidariedade, mostrando a multiplicação da solidariedade. Nós temos aqui a linha fina, o resumo da notícia, e o autor, a data e a hora que essa notícia, que essa reportagem, ela é publicada. Ou melhor, foi publicada. Lembrando o seguinte, esses são os elementos que constituem uma reportagem. Um título ou manchete, se for a reportagem principal do dia, a linha fina logo abaixo, que é aquela que vem logo abaixo, normalmente tem uma letra diferente, ela está em itálico, que vai resumir a matéria que vamos ler ali, ou acrescentar algo mais para o leitor. Vamos ler então o texto agora. Neste momento de combate ao novo coronavírus, a solidariedade se tornou uma das principais armas contra a pandemia. Muitos voluntários têm se mobilizado para ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade social, idosos e quem precisa de apoio psicológico. Distribuição de alimentos, doação de produtos de higiene pessoal e consultas gratuitas são algumas ações solidárias que se espalham pelo país. Essa reportagem, esse trecho de reportagem, foi publicada na revista Saúde, da editora Abril. E ela discute sobre a solidariedade, como as pessoas estão, durante a pandemia da Covid-19, estão desenvolvendo esse espírito solidário. Muitas pessoas estão doando produtos de higiene, produtos alimentícios. Isso faz parte da solidariedade, pensar no outro. De acordo com Cris Fernande Andrada, professora do Departamento de Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC,
a principal motivação das iniciativas solidárias está relacionada ao conhecimento, ou melhor, ao reconhecimento da dor do outro. Seres humanos são seres coletivos que se identificam com a mesma condição diante de crises agudas que ameaçam a nossa existência, explica. Então, o agudo é o que é doloroso, repentino. A matéria, ela segue demonstrando como as pessoas acabam desenvolvendo esse sentimento solidário. E ela explica, esta autora, uma pessoa que estuda a área, então que tem a ver com isso, ela traz esse depoimento dela, que os seres humanos são seres coletivos, por isso que ele acaba auxiliando o outro quando precisa, não é? Perceberam ali então a fala dela? Depois da leitura dos parágrafos, podemos identificar o assunto e também a temática da reportagem. Quais são e de que forma a temática é apresentada? Então agora, tendo lido, vamos discutir isso. O que é qual é o assunto e qual a temática? Lembrando que, qual a diferença entre assunto e tema? Assunto é o amplo, é o maior. O tema é o recorte do assunto, é mais o específico. Pega o caderninho, fica aí, eu fico aqui e vai lá! Já respondeu? Já achou? Assunto e temática. Lembrou? Assunto amplo, temática o específico dentro desse texto. Qual é o assunto então? Vamos verificar? O assunto são as medidas de combate ao novo coronavírus. Dentro desse assunto, que é o amplo, por que ele é um assunto? Porque nós temos várias medidas de combate, não temos? Várias situações podemos ter no campo da saúde, no campo da educação. Aqui nós temos no campo do quê? Da solidariedade. Por isso que é o tema. A temática é solidariedade a pessoas em vulnerabilidade social durante a pandemia. Então, a solidariedade ela é apresentada como uma das armas principais nesse combate ao novo coronavírus, que aí está assolando a humanidade, né? A pandemia. Essa palavra pandemia equivale a algo que é global, não é só local. Por isso o nome pandemia. Vamos refletir um pouco hoje agora?
Se nos perguntam sobre solidariedade, rapidamente nos vem à mente palavras e ações positivas, que sugerem um elo com o próximo, solidarizar-se. Solidarizar-se é se colocar para o outro, não é mesmo? Vamos analisar essa concepção na reportagem da qual lemos 2 parágrafos? Vejam lá, na reportagem, solidariedade é definida como uma importante arma. Arma? Como assim uma arma? É uma metáfora, né? Então, nós temos uma metáfora na reportagem. E agora, talvez você pergunte, professor, é um texto informativo, não é? Textos informativos não tem que ser direto, não tem que ter uma linguagem sem ser metafórica, não tem que ser a denotação. Por que apareceu conotação aí, hein, professor? É isso que nós vamos ver agora, esta subjetividade do autor. Então, a metáfora é uma figura de linguagem que estabelece efeitos e sentido pela combinação de elementos de campos semânticos diferentes, mas que se assemelham. Professor, está escrevendo difícil? É nada, você sabe, já estudou isso? Vejam, o que é metáfora? É fazer uma comparação, trazer, olha, campos semânticos, é campo de conhecimento, é o sentido. Então tem o mesmo sentido, mas em contexto diferente. E eu fazer essa junção. Se os seus olhos forem azuis, eu posso falar, ou verdes, eu posso falar que seus olhos são um mar profundo. Isso é metáfora. Por exemplo, neste momento de combate à pandemia, situação similar de uma guerra. Daí o uso de combate, perceberam? O combate, porque na situação de pandemia nós estamos com uma guerra. E como definição para solidariedade, a palavra arma assume um significado completamente diferente do comum. Então não é uma arma necessariamente negativa, no espírito negativo. Nós temos aqui um aspecto positivo, uma arma para defender-nos contra o coronavírus, para melhorarmos da situação do coronavírus. É habitual que a linguagem jornalística seja definida como imparcial, objetiva, porque sua finalidade principal é informar. Por isso que você talvez tenha estranhado aquela hora o uso da metáfora. Porque não tem que ser imparcial? Tem, precisa ser imparcial também. No entanto, não podemos entender tal definição como absoluta. O texto jornalístico tem como conteúdo principal o cotidiano, pois não se trata de algo totalmente novo para o seu público leitor. Daí a seleção vocabular, palavras, expressões, nesse texto determina o interesse do público que lê com sua subjetividade. E aí vem a palavra-chave, subjetividade. O autor, quando escreve, ele sempre pensa no público. Como que eu vou escrever? Como que eu vou me aproximar desse público? E ele parte do princípio dessa palavra da subjetividade, ou seja, o ponto de vista em relação àquele assunto em pauta ou aquela temática em pauta. No caso, a temática, a solidariedade, como nós vimos. Então, é possível, dentro de um texto jornalístico, que apareça alguma metáfora. Consciente disso, quem escreve o texto equilibra a linguagem informativa entre o subjetivo e o objetivo, no sentido de atrair e manter o interesse e de dar legitimidade ao conteúdo. Observe. Seres humanos são seres coletivos que se identificam com a mesma condição diante de crises agudas que ameaçam nossa existência. Explica. Quem que está explicando aqui? A Cris Fernandes. Olha, nós estamos fazendo uma retomada aqui. Então, quando ela fala que os seres humanos são seres coletivos, tais quais as abelhinhas, né? Ela está fazendo essa fala e essa comparação. E aqui nós temos, então, essa referência a Cris Fernandes Andrada, que é professora do Departamento de Psicologia Social da PUC São Paulo. Daí vem o que nós vamos chamar de argumento de autoridade. Em um texto, no caso aqui nós estamos vendo uma reportagem, um texto jornalístico, um texto informativo.
Mas nós podemos utilizar esse argumento de autoridade em quase todos os tipos de texto, principalmente nos textos argumentativos também eu posso trazer. E o que vem a ser esse argumento de autoridade? Eu trago a fala de alguém que domina determinado assunto. No caso, nós estamos falando de solidariedade. A reportagem trouxe uma professora de psicologia social que lida, que trabalha com esse tema, trabalha com este assunto. Por isso, ela vem para o texto. Ela vem para quê? Para auxiliar a compreensão. Então é um argumento de solidariedade, é um argumento de autoridade. Vamos pensar o seguinte, se eu vou falar um texto médico, sobre medicina, sobre qualquer assunto da medicina, eu não vou chamar, por exemplo, um professor de português. Não vou. Para dar um exemplo disso, eu vou chamar um médico. Se eu vou falar de educação, eu vou chamar um médico? Não, vou falar um professor. Estou aqui para falar de educação. Se eu for discutir Libras, será que eu vou falar sobre Libras que eu não tenho domínio? Não, eu vou falar com esse carinha aqui do lado, o Natan, Ele manja. Isto chama-se argumento de autoridade, de quem sabe, quem vai validar as informações que eu trouxe e trabalhei no texto. Vamos continuar a leitura aqui agora desse outro texto. Foi exatamente com esse sentimento de identificação que Talal Al-Tinavi, engenheiro mecânico que atualmente vende comida síria, resolveu distribuir 300 marmitas para idosos da capital paulista. Já outro grupo, também vulnerável ao coronavírus, é o da população em situação de rua. Com a chegada da pandemia, muitos pararam de doar comida e o número de moradores de rua que atendemos aumentou, explica o frei João Paulo de Moraes, do Cefras, a Associação Franciscana de Solidariedade. Mais exemplos no texto, a continuação do texto, mais exemplos de solidariedade. Temos o exemplo do engenheiro mecânico, o Talal Al-Tinavi, eu espero que seja assim que se pronuncia seu nome, Talal. E também temos a fala do frei franciscano aqui dentro do nosso texto. Para ajudar no controle emocional, a psicanalista Luísa Canato dos Santos, no litoral paulista, decidiu, com o apoio de 2 colegas de profissão, oferecer atendimento psicológico gratuito por telefone ou chamada de vídeo. Juntos, os 3 disponibilizam cerca de 10 consultas por dia, de segunda a sábado, para quem busca superar o medo da Covid-19 e o impacto de não poder sair e interagir fisicamente com as pessoas. Tá lá. Se você quer mais informações, acesse lá a revista Saúde da Abril. Vocês perceberam quantas citações e quantas retomadas? Essas palavrinhas que nós fazemos, que aparecem no texto e vai retomar coisa que aconteceu anteriormente. Lembra que apareceu agora há pouco? Fulano até isso. Explica. Explica quem? Quem falou anteriormente. Eu não preciso repetir. É isso que vai dar a coesão textual, que são os elementos de costura desse texto. Vamos ver aqui algumas retomadas? Aliás, antes de retomar, vamos falar da coerência, da sequência textual, que é a coesão. O encadeamento, a articulação de frases, orações, períodos e parágrafos se constitui para a compreensão do texto e diz respeito à coerência e coesão. Olha o que eu acabei de falar. Coerência é o que dá unidade ao texto, confere a ele harmonia, ou seja, um sentido adequado e compreensível. Já a coesão é o elo entre elementos de um texto. Coesão e coerência são a base, são basilares em um texto. Precisa ter coerência, a sequência lógica de argumentação, e eu preciso ter coesão, as costuras no texto, a referenciação, o uso de pronomes, o uso de conjunção, preposição, tudo isso faz parte da coesão textual. Vejam aqui a sequência textual, com o uso de algumas palavras, do que está fazendo referência. A gente vai ler um trechinho do que refere. Olha lá. Foi exatamente com esse sentimento de identificação. Que sentimento? A identificação com a dor do outro, lá no texto. Então ele fez essa retomada. Ele não precisava escrever novamente sentimento de identificação com o outro. Eu faço. Outra aqui,
Ele vai utilizar lá. Já outro grupo também vulnerável. Que outro grupo? Ele está introduzindo a mais uma categoria de grupos sociais. Ele falou dos idosos, falou de pessoas que têm necessidades e agora vai falar de outro grupo. Então ele está introduzindo. Isso é coesão. Continuando, olha lá. E juntos os três disponibilizam. O que está falando aqui? Está retomando a psicóloga e os seus dois amigos. Né? Temos exemplos, expressões que articulam a coerência e coesão textuais. Vocês viram? É assim que faz. Retomadas. E também preparar o que vem na sequência. Isso que a coesão faz. Vamos para a atividade 2? Foi bom, né? Vamos lá? Agora é a sua vez. Além de planejar, você vai escrever e produzir uma reportagem. É isso aí que você vai fazer, meu querido, minha querida. Então, o que você vai fazer? Você vai começar com a definição do assunto, tema, e na sequência pense no público leitor. E depois pense na composição do texto. Narrativa, relato, seleção de fala direta dos entrevistados e, por fim, qual linguagem? Formal, objetiva ou para cativar e impressionar. Também vai usar a linguagem figurada? Então, essas são as orientações. Você vai lá, vai fazer essa atividade agora. Pense. E depois vai fazer o quê? Sabe aquela fotinha esperta do caderninho? Manda para o seu professor, manda para a sua professora. Vai lá, na sala de aula virtual, manda para eles. Eles vão ter o prazer de ler seu texto. Legal, né? Pense nesse texto. Planeje o que você quer que tenha ali. Professor, eu preciso falar sobre solidariedade? Não. O tema é teu, é livre. Mas se quiser falar sobre solidariedade, é legal. Como é que está o trabalho de solidariedade na região que você mora? No seu bairro? As pessoas que precisam de auxílio. Vamos fazer uma reportagem sobre isso? Vamos? Isso é bom, né? Beleza? Faz lá, hein? Fico aqui um pouco enquanto você vai dar uma planejada aí. Fica aí, beleza? E aí, gostou da aula? Show de bola! Coesão, coerência, solidariedade, a temática. Vamos lá então fazer a nossa retomada? Nesta aula estudamos por meio da leitura e análise de trechos o gênero jornalístico reportagem. Revimos sua estrutura, título, resumo, linha fina e dados gerais.
Nos aprofundamos na linguagem jornalística, considerando a importância da coesão e coerência para a organização e compreensão adequada do texto. Moçadinha, gente boa! Eu curti a aula, eu espero que você tenha gostado. Fica aí, eu fico aqui e nos encontramos. Até mais!